Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Tropa do Bruxo. Bem-vindo a você também que faz parte já da minha comunidade e recebendo aí aquele ensinamento top. E no ensinamento de hoje eu estarei ensinando a vocês o que é o medo, como ele age, como pode curar ele e qual é a função do medo na sua vida, como ele tem agido sobre o seu dia a dia, como ele tem agido no seu lar, né? E como é que você tem correspondido ao medo? Você está vibrando a frequência do medo? Porque o medo ele só atinge a pessoa que vibra ele. Então se você anda vibrando a frequência do medo hoje, eu te convido a fechar essa frequência energética e abrir uma nova frequência energética, a frequência do amor, a frequência da gratidão, a frequência da prosperidade. Hoje eu trago um videozinho para vocês bem maneiro, assim, envolto da natureza, para agradecer e presenciar, olha, o ambiente maravilhoso, o solzinho batendo sobre minha cabeça e eu aqui na maior vibe, trazendo para vocês essa sintonia maravilhosa. Como funciona o medo? Gente, eu vou trazer um exemplo de um filme que eu assisti, um filme muito maravilhoso. Recomendo que vocês não assistam com crianças menores de 10 anos, menores de 12 anos, né? Porque é um filme bem pesado espiritualmente para as pessoas que vão assistir e vai ter as chaves que eu vou passar, né? O filme que eu vou estar falando, no exemplo, é sobre o Exorcista do Papa, né? Lá o Exorcista do Papa, gente, ele era o melhor exorcista que tinha, que era o Padre Amorth. O Padre Amorth, ele não correspondia às leis da Igreja Católica. Gente, não é sobre religião, tá? É sobre o medo, tá bom? Não é falar sobre o nome da religião não, gente. Quero que vocês entendam. É sobre o medo que habita dentro de todas as pessoas. Sejam elas de qual for a religião, elas têm medo dentro dela. Todas as pessoas têm medo, têm coragem, têm alegria, têm tristeza. Vibram todas essas energias. Então, o que que acontece? O Padre Amorth, ele fazia algumas técnicas que era fora do quesito da lei da igreja. E ocorreu uma situação a qual um demônio possuiu o corpo de uma criança, bem próximo de onde ele estava, e ele foi lá dar uma olhada, cara. E quando ele foi lá, ele usava artefatos, não vai cortar essa porra aí não, vai ficar assim mesmo, negão. Desculpa, gente, pelo palavrão. Mas assim, ele tinha artefatos lá, né? E aqueles artefatos, ele pegava e fazia com que, quando ele passasse na frente do demônio, o demônio olhasse para onde estava aquele artefato. O que que acontece? Ele viu que o demônio que possuía a criança era um demônio de nível superior, a qual ele não estava acostumado a lidar. Então, ele se assustou e teve que usar novas técnicas. Mas antes dele sair, o demônio falou assim com ele assim, olha, eu sou o seu medo, eu sou o seu pesadelo, eu sei as suas dores. O que que aconteceu? Gente, o demônio teve poder sobre ele. Eu quero dizer o quê? Que as forças invisíveis das trevas têm poder sobre qualquer pessoa quando ela deixa o medo agir dentro dela. Eu tenho medo de morrer, então todos têm medo de morrer, claro, é um fato dentro da gente. Gente, isso aí é uma morte física, todas as pessoas vão ter a morte física um dia. Por qual motivo? Porque o tempo, ele leva todas as pessoas, é normal isso aí, o tempo levar todas as pessoas. E também é muito normal, né, a gente ter medo de algumas coisas na vida, então devemos ter a clareza de que temos a nossa missão. Calor, gente, não podemos parar, né? Temos que ter clareza da nossa missão e por isso devemos seguir sempre adiante em frente. Fazer com que as coisas se tornem mais leves. Eu tenho medo de chegar no serviço e não ser bem recebido. Por que tem aquele medo de mim? Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu travo porque eu tenho medo. Por que eu tenho aquele medo de mim? Porque alguém falou para mim um dia para mim não conversar com estranhos, meus pais, alguém disse alguma coisa para mim, não converse com estranhos, Então, enfim, você vai começando a entender que você tem travas de medos de diversos caminhos. Eu tenho medo do meu marido me trair. Eu tenho medo da minha mulher me deixar. Eu tenho medo. Cara, todas as pessoas têm medo. A gente tem que saber que existe o medo dentro da gente e devemos tomar a atitude de resolver aquilo dentro de nós. Como, Giovanni, você resolveu os seus medos? Eu enfrentei, eu fechei o campo energético daquela frequência e decidi viver uma nova frequência. E a nova frequência que eu vivo, ela é de prosperidade, de gratidão e de abundância, amor e alegria. E por isso eu vivo em alinhamento comigo e com os seres de luz que estão ao meu redor, fazendo com que eu me mantenha sempre alinhado, sempre se ajustando, sempre buscando estar em paz comigo mesmo, fazendo com que a alta frequência me alcance, trazendo a luz para que eu possa transmitir para as pessoas. E aí eu vou ganhando o governo sobre as situações. O medo faz com que o dinheiro pare de vir até você. O medo faz com que acidentes ocorram na sua vida, o medo faz com que coisas desandem no seu caminho. Cara, mas eu não sei como é que eu tiro o medo de dentro de mim, me procura, cara. Eu tenho um grupo e lá no meu grupo eu ensino técnicas que eu não irei liberar nesse vídeo, mas lá, se você entrar no meu grupo, que eu deixarei aí no link aí,
Aí sim eu te deixarei técnicas maravilhosas, mais aprofundadas ainda. Aqui é só o leve, é só o raso, é só experiências básicas que eu posso te passar. Mas lá iremos aprofundar o mistério do conhecimento do nosso corpo, do que habita aqui dentro da nossa cabeça. Aí recebemos a canalização, da onde que vem o medo em mim ou em você, né? O medo das pessoas geralmente é de não conquistar o que elas querem, né? De não alcançar, né, o objetivo de verdade. E por muitas das vezes as pessoas querem alcançar o objetivo, elas têm um foco, ó, criou o foco na mente, pum, e tem a meta. Ela acha que ela tem que chegar logo na meta. Ela tem que passar pelos processos, ela passa pelas dores que existem para ela alcançar isso que ela tanto almeja, só que essas dores incluem o medo está lá. Dica prática agora para você eliminar o medo de dentro de você. Sentiu medo de algo, transforma esse medo em prosperidade. Como transformar o medo em prosperidade? Eu sinto medo de ser próspero. Eu sinto medo de acordar milionário. Eu sinto medo de ser o marido perfeito para minha esposa. Eu sinto medo de ser a esposa perfeita para o meu marido. Eu sinto medo de ser a mãe perfeita. Quando você sentir rejeição do seu filho, que você sentir medo de não ser uma mãe apta para ele, sinta esse medo e transforme ele em algo benéfico para você. Como fazer isso, Giovanni? Governando sobre a emoção que vem naquele momento, sobre aquela energia que vem naquele momento, até você ganhar o controle de poder fechar totalmente o seu campo energético para essa baixa frequência, porque o medo ele é sim uma baixa frequência, o medo ele é sim, digamos, algo da baixa densidade trevosa, porque não faz parte da luz, faz parte da luz o que te evolui. Se o medo está fazendo você procrastinar, está fazendo você ficar paradinho, bebê, aí você não está evoluindo, não está de maneira nenhuma. Então o que acontece? Você tem que ter o foco de como você vai agir, de como você vai alcançar, da onde você vai colocar a mão para chegar onde você precisa. Está em estado de evolução. Cara, está superando. Sol quentão em cima da cabeça. O bruxo está aqui te dando aula, ensinamento. Porque ele quer ver você evoluir. Ah, mas você está me chamando para sua comunidade, mas, né? E lá? Como é que é lá? Lá o bruxo te ensina coisas maravilhosas que aqui eu não posso te ensinar. Porque lá no grupo a gente podemos falar abertamente um para o outro como que é que você pode para fazer a sua vida se tornar melhor. Como é que você pode para quebrar os dogmas, os paradigmas, os karmas. Lá eu te ensino como você se livrar das dores que habitam dentro de você. E aí você tem que ter a decisão, tomar a decisão de clicar aí, né, no like, deixar aí para mim na curtida aí os comentários e falar assim: eu quero de verdade mudar. Bota aí no comentário, eu quero ser um mago em expansão. Coloca aí no comentário assim, eu quero ser um bruxo, eu quero ser um mago do futuro. Porque só a pessoa que quer despertar a consciência dela quer chegar aonde eu estou. E aonde eu estou? Eu estou num nível elevado, aonde eu entendo o que é energia, aonde eu entendo o que é o medo, aonde eu entendo o que é a insegurança. E por isso eu sei o que são bloqueios. Ah, tal, mas você fala sobre bloqueios assim, né? Eu não tenho isso. Tem que ver direitinho isso aí, porque todas as pessoas que eu conheço, elas têm medos, elas têm bloqueios dentro dela, que impede delas ser quem elas são. Cara, você está levando seu filho na escola, vou dar um exemplo simples, você está levando seu filho na escola, pá, tô indo com seu filho na escola, pá. Chegou na escola, você tem medo do seu filho se machucar na escola. Todos os dias você manda aquele medo, todos os dias você faz a mesma coisa, mandando aquela mesma energia. Até que uma hora a criança se machuca. Ah, meu Deus, seu filho machucou, tem que levar a criança para o hospital, uma correria. Por que tem que levar a criança para o hospital? Tava emanando todo momento o medo, 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 medo. Cara, o medo faz acontecer acidente, cara, o medo faz acontecer separação, cara, o medo causa várias coisas na nossa vida, o medo leva à morte. O medo faz com que você se perca de verdade. Então deixei para você uma técnica prática aí de como você lidar com o medo, né? E te mostrei também que o medo realmente destrói as pessoas de verdade, né? Então assim, bruxo, o que eu tenho que fazer para mim, né, estar sempre alinhado comigo mesmo, ter a sabedoria de ser quem eu sou, né, de reconhecer o poder que habita dentro de mim, o Deus que está dentro de mim, né, para que eu não tenha medo, né? A palavra de Deus mesmo diz lá, não temerás ao homem, né, sanguinário nem violento, né? A palavra de Deus fala, não temerás por diversas vezes, mas que é para você temer ao Deus Criador dos céus e da terra. Quem é esse Deus Criador dos céus e da terra? Né? Ele também está dentro de você, né? O Deus invisível, né? E assim, o que acontece? As pessoas que sentem a frequência que eu estou falando para você, essa energia maravilhosa, cara, ela faz o quê? Ela faz tudo
parecer normal, né? Tô aqui em volta da natureza, aqui em contato com a natureza, para sentir a frequência, porque assim, é difícil você sentir a frequência em outros locais diferentes, quando tem outras energias. Você consegue sentir as energias? Você tem medo do novo? O que passa dentro da sua cabeça quando você está em um novo lugar? O que apresenta para você? Qual é a sensação do sentido? Você tem que falar com a alma e a alma falar com você. E aí você começa a entender o que você está vivendo, né, nesse estado de transição planetária que estamos vivendo, entrando aí na quinta dimensão aí. Aqueles que estão despertos sabem do que eu estou falando, do assunto que estamos conversando. Então, por esse motivo, é que eu ensino hoje a lidar com o aspecto da sua face diante do espelho. Olha para o espelho e sempre diga quando você olhar para o espelho: eu sou o eu sou. Acorda de manhã e já repete essas palavras: eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. O que você está falando? Você está dizendo que você é Deus na Terra. Você está afirmando que você tem o poder de Deus na Terra. Que você quebra as barreiras físicas e que você tem o poder de transformar, de construir, de renovar e de criar. Ou seja, eu estou te ensinando a trocar os seus drives mentais. Eu estou ensinando a você a fazer a troca da energia que está te aprisionando neste loop e nessa frequência. Então, assim que você sai do loop, você fala assim: caralho, eu realmente estava num véu de ilusão. Porque quando você passa a praticar as técnicas que eu te deixo, a vida muda, as coisas melhoram. Porra, mas como é que eu não sabia disso, cara? Tava tão fácil, tava na minha cara. Cara, é isso aí que eu tô falando. As pessoas nem elas mesmas sabem do que passa dentro delas. Porque elas buscam demais olhar para fora, elas querem demais olhar para a vida das pessoas, elas querem demais saber o que as pessoas fazem e não o que elas têm que fazer. Se você busca dentro de você caminhar, olhar para dentro de você, encontrar o sentido certo da vida, as coisas se alinham e se alinham de maneira perfeita. Você encontra a saída. O medo que estava dentro de você já não tem mais poder nem governo sobre aquela situação. Vamos dizer que você vive com medo de uma relação, que você é... Vamos dar um exemplo aí sobre as mulheres, né, que são agredidas pelos companheiros, né? Cara, tá sendo refém da situação. Você tem que enxergar quando você é refém daquela situação. Você tem que tomar atitude. Qual é a atitude que você tem que tomar? Primeiro, resolver dentro de você. Se a pessoa te agride, você é mulher e a pessoa te agride, você tem uma dor emocional com seu pai. Se você é homem e a sua mulher te trata mal, briga com você, pisa em você e não te trata com dignidade, você tem uma dependência emocional com mãe. Né? As pessoas que identificam isso aí já sabem o padrão de comportamento de como essas pessoas que têm essas dependências emocionais. Ah, mas o que você está falando, bruxo? Cara, eu já sofri dependência emocional com mãe e eu sei o que é isso. Eu sei do que eu estou falando, né? E por isso a gente tem que ter alinhamento conosco, sempre a tranquilidade de estar bem comigo mesmo, de estar envolto, né, da natureza, para ter a energia maravilhosa de se conectar, transmitir as mensagens, independente do que é que você pensa, do que é que você vai achar. Porque o que eu faço aqui é te ajudar, quer você queira ou não. A pessoa reclama, reclama. Cara, até você não gostando do que eu tô falando, eu tô te ajudando, porque é uma verdade. E você fala mal de mim, outra pessoa vai olhar meu vídeo, vai ver que eu tô dando um conteúdo digno, vai falar para outra pessoa, e por mais que você não gostou, você continuou me ajudando, assim como eu continuo te ajudando de verdade. Então compartilhe esse vídeo, você que gosta, né, desses conteúdos. Eu peço que vocês compartilhem para que as pessoas possam estar entrando em conexão comigo também, para que elas possam entrar na mesma frequência que eu estou, para que eu possa transmitir essa frequência maravilhosa, porque não há coisa melhor do que você acordar alinhado com você mesmo, acordar, fazer uma oração, agradecer a Deus, vencer os medos que rompem dentro de você todos os dias, fazendo com que você procrastine, fazendo com que você não alcance a meta que você tanto almeja, e aí você começa a ter o controle, né? Então, digamos assim, uma situação difícil que um servo de Deus passou, que foi Davi, ele vivia muito sobre medo naquela época, ele estava vivendo sobre o medo mesmo, né? E como ele estava vivendo sobre o medo, ele pegou e fez assim, foi caçado por centenas de milhares, né, de soldados do rei, né? E aí, o que acontece? Davi, ele fez uma oração, cara. Uma oração enquanto ele tinha medo. Ele temia a morte, né? Ele temia, né? Ele fez várias orações, na verdade, vários salmos, né? E por que ele fez esses salmos, cara? Ele fez esses salmos porque eram momentos de desabafo, um momento que ele se encontrava com Deus. Um dos salmos mais conhecidos é o Salmo 91, que várias pessoas conhecem, porque na verdade não só é um salmo, é um rezo de proteção
que fecha o campo energético, de energias externas. E ele recita mais ou menos assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor que você confia hoje? Olha, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando fala que 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, quer dizer que vai cair pessoas também que você ama, que pode cair também pessoas da sua família, mas que você tem que continuar nessa jornada de ajudar as pessoas a evoluir, a despertar a consciência. Né? Porque se 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, será que o Senhor está falando de pessoas estranhas, só de pessoas externas, só dos inimigos, né? Só daqueles que querem o seu mal? As pessoas que te invejam? Ou será que o Senhor está falando que existe pessoas que você ama que também pode chegar a fraquejar e cair? Entendeu? Nós temos de ter a linha de raciocínio e entender o que o Senhor está querendo nos transmitir. Mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, né? Porque aos teus anjos, eu esqueci acho que alguma parte, vamos voltar aqui na linha do raciocínio do pensamento, eu parei na parte lá, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. Não temerás espanto noturno, fala sobre isso também. Não temerás espanto noturno, não temerás a peste que ande de dia, não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia, né? Então nessa parte aí, gente, ele tá falando o quê? Que existe também energias externas, tá? Por que eu tô voltando? Pra vocês entenderem que eu tenho que dar explicação pra vocês verem os fatores. Existem energias externas que podem vir a atacar você. Pô, você saiu de casa bem, cara, você tava saindo de casa bem, do nada você foi atacado, do nada você, bum, começou a ficar estressado, do nada você ficou nervoso e você não entendeu o porquê que você ficou nervoso, você não sabe por que você tá estressado, você só tá estressado. Você só tá nervoso, boladão, não sabe por que tá boladão, mas eu sei, papai é que sabe por que você tá boladão. Por causa de energias externas, assim é o medo. Às vezes você vai colar com alguém, né? Vamos conversar com alguém e aquela pessoa tem tanto medo, tanto medo, tanto medo de tanta coisa que você entra na frequência do medo. Do que você tem medo? Né? Deixe aí nos comentários qual é o seu medo para mim estar te ajudando a se libertar do seu medo. E aí vem um quesito de você querer, né? A segunda fase é você já ver, você tem clareza que você tem aquilo, você quer se libertar daquilo. E o Davi, naquela época, o rei Davi, né? Pai do grande Salomão, ele temeu, mas ele tinha clareza que ele tinha com ele um ser superior que o livraria. E aquele ser superior prometeu para ele que ele não tropeçaria, ó, praga alguma chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua tenda. Olha o pedido de proteção e olha o sentido da proteção, você sentir que a sua casa está protegida. Por isso que eu falo, gente, faça suas orações. Para quem reza, reza. Para quem louva louvor, louve os seus louvores, né? Para quem canta os seus pontos, que cante os seus pontos, né? Mas faça o que tem que ser feito. Por qual motivo? Você tem que fazer o que tem que ser feito. Cara, se você não fizer, ninguém, vou te contar um segredinho aqui, ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém vai fazer por você, cara, o que só você pode fazer. Então tome a atitude hoje de melhorar a sua vida. Tome hoje as rédeas do governo, de quem você é, da pessoa que você é e de como você pode ser melhor todos os dias, amar o próximo todos os dias. Quando você começa a entender o que são os bloqueios que existem dentro de você, o que é bloqueio, Giovanni? São dores, traumas emocionais. O bruxo aqui tem uma consciência desperta. Tem vários bloqueios dentro de nós, várias dores. E não admitimos, não. Não queremos passar pela fase. Aí a primeira fase é a negação. Não, eu não tenho bloqueio. Não, eu não tenho dor. Não, você tem dor. Só que eu não estou querendo dizer que você vê a dor. Existem dores que a gente não vê. Quando você se corta, quando você se machuca, você automaticamente você vê isso. Por que você vê? Porque você está sentindo.
Mas quando você começa a sentir a dor, quando você começa a sentir, né, aquilo dali faz faz um caos na sua vida. E por fazer um caos na sua vida, que você consegue libertar aquilo, porque você chora, porque você não aceita mais. E para você que não aceita mais essa dor, para você que não aceita mais viver nessa situação, hoje você tem que decidir, porque só você pode fazer a mudança. Ninguém mais pode fazer por você. A atitude quem toma é você. Cara, se existe algo que te incomoda, chega para essa pessoa com tranquilidade e fala para ela, olha só, a sua atitude, o que você faz, isso, não dá pra gente ter um bom convívio. Por que eu tô falando de chegar e conversar? Para não esperar chegar ao ponto de você ter que discutir, para não chegar ao ponto de você ter que brigar. Se você vê que aquela situação que te incomoda, se você for chegar na pessoa, vai te levar a uma discussão, você tem que criar estratégias. Ah, eu não tenho estratégia, eu não tenho inteligência. Eu sou estrategista, eu posso te ajudar também com isso. Faço atendimentos online pelo Zoom, pelo Meet e a gente podemos se encontrar. Tem uma comunidade da Tropa do Bruxo que lá nós podemos ter um diálogo e eu posso te ajudar. E aí você vai entender o que são as chaves da vida, você vai entender o que você tem que fazer para você se posicionar, se colocar na posição de guerreiro, estar em ataque, estar sempre à frente, ser o líder da casa. Entender cada um daqueles que moram com você, cada um dos membros da família, ter empatia pelas dores dele e entender, gente, que todos nós temos bloqueio. Todos nós temos a nossa fase. Respeitar a fase de cada um dos nossos irmãos, porque todos nós estamos em estado de evolução. Seja ele crente, seja ele ateu, seja ele católico, seja ele do candomblé, seja ele da Umbanda, seja ele do espiritismo, seja ele lá da bruxaria, seja ele do que ele for, da magia negra, da feitiçaria, independente da etnia ou religião. Respeitar o irmão, respeitar o próximo, independente da cor, independente da crença, da raça. Porque todos nós somos seres humanos e estamos em estado de evolução. As pessoas falam assim, não tem como eu respeitar. Eu bato de frente com fulano, eu não gosto de fulano. Você já se perguntou dentro de você o que fulano fez pra você? Ah, eu vejo fulano de tal, eu sinto medo dessas pessoas assim. Você já se perguntou por que você sente esse medo? Existe um trauma, se alguém te maltratou, se alguém um dia te agrediu, se alguém te roubou, se alguém te ameaçou de morte, aonde está a dor dentro de você? Então não há melhor coisa no mundo você ser você mesmo. Você sendo você mesmo, você vai encontrar a solução. O que acontece? No comecinho do vídeo eu disse sobre, que o tema era o medo, como resolver o medo, o que iremos fazer. E eu deixei lá o exemplo do Padre Amorth, do filme O Exorcista do Papa. O Padre Amorth, ele tinha o medo. Qual era o medo do Padre Amorth? Ele foi para uma guerra. Nessa guerra, ele viu vários companheiros dele ser assassinados pelo exército inimigo. Ele foi o único que não foi abatido, e o exército inimigo sabia que tinha uma pessoa, que havia uma pessoa que estava lá, viva entre aquelas pessoas no chão, e eles começaram a chamar ele de covarde. Aparece, covarde, porque eu sei que você está aí, aparece, covarde. Passados anos, ele se tornou padre, mas aquilo ainda ficava na cabeça dele, ou seja, o trauma ainda estava lá, ele só não sabia como curar. Ele só não sabia como curar. E aí ficava ressoando. Aquele demônio que possuía o corpo da criança, que era um demônio de alto nível, ele sabia as dores e os traumas. Então é assim que os espíritos obsessores agem, através das dores e dos traumas. Aí ele pegou o medo que o Padre Amorth tinha, foi lá e usou contra ele. E havia outro medo ainda, bem recente, que era o medo que uma pessoa que ele foi exorcizar, uma moça, essa moça, ela via espíritos, assim como eu vejo, assim como as pessoas também, algumas pessoas desse que vai ver esse vídeo também vê, com certeza tem a mediunidade, aberta assim, avançado, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Ela se suicidou porque ninguém acreditava nela. Aquilo ficou dentro da cabeça dele, doendo, batendo forte, por dias, por anos, por semanas, e por aí vai, e vai batendo, até que aquele demônio chegou e botou aquela dor pra fora. E aí o que o Padre Amorth fez? O Padre Amorth, ele usou técnicas que estavam fora
dos quesitos daquela igreja. Então hoje eu estou te ensinando técnicas que talvez pode não fazer parte da sua religião, porque eu não tenho religião. A minha religião é eu e Deus, Deus e eu, porque eu e Deus somos um somos nós, e assim nós formamos o elo, né, da união universal para ajudar todos aqueles que querem ser ajudados. E por isso eu ensino essas chaves maravilhosas, porque não tem preço. Não tem preço a gente ver o fruto da árvore, não tem preço a gente ver como a pessoa evoluiu. E aí quando você vê que a pessoa vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais forte, cada vez melhor, você vai falando assim, eu não aceito menos que isso na minha vida. Por que eu não aceito menos que isso na minha vida? Porque eu desejo sempre o melhor. Eu desejo sempre estar em comunhão comigo mesmo. Eu desejo sempre estar alinhado comigo mesmo e transmitir as mensagens que as pessoas necessitam de ouvir de verdade, para ter a clareza, gente, de onde chegar, né? Para ter a clareza do que impede você sair do lugar, para ter a clareza de que existem dores que impedem de você caminhar, né? Que eu tenho certeza que nem todas as pessoas dessa terra, por exemplo, você que parar nesse vídeo, você já sabe que você tem uma missão. Você já está desperto, você já tem a consciência que precisa melhorar, você sabe que você é um ser humano em estado de evolução, que é a imagem e semelhança do Criador, e por isso você não pode falhar, por isso você não pode deixar de agir, por isso você tem que lutar contra o medo, por isso que você tem que ir para cima daquilo que te impede. Cara, saiu de casa, tá com medo, entra para dentro de você, fecha os olhos antes de sair de casa. Sentiu medo antes de sair de casa? Fecha os olhos antes de sair de casa. Senhor, esteja à minha frente. Eu não aceito mais essa energia na minha vida. Senhor, esteja na minha frente, me ensina como agir em cada passo a passo do meu dia a dia, para que eu possa evoluir. E aí você já vai sair de casa mais confiante. Por quê? Você firmou ali uma aliança com Deus. Você firmou ali um alinhamento do dia. Você teve ali um contato com o seu eu superior. Ali é que estão as coisas. E é assim que você tem que fazer no dia a dia. A mudança ocorrer dentro de você. Para ficar mais fácil, para mim e para você, você deve fazer isso todos os dias. Para ficar mais fácil ainda, eu não consigo fazer, me segue. Me segue. Todos os dias eu deixarei conteúdo para te ensinar a evoluir, para te ensinar a se conhecer e a despertar cada vez mais. Mas eu não entendo. Cara, você sabe o que é a sua identidade? No mínimo. Sabe o que é a sua identidade de verdade? Não tô falando sua identidade de papel não, cara. Qual é a sua identidade aqui dentro? Ó? Eu, Giovanni da Silva Santos, o bruxo noturno. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou em ação, ensinando as pessoas a se despertarem, a evoluírem. E é isso aí que você é também. Você também é o eu sou. Você também é um Deus em ação. Mas não, tá doido, rapaz, esse cara aí, isso é pecado que você tá falando, rapaz. Cara, você sabe o que é pecado? Pecado é você desejar o ódio inconstantemente dentro de você. Pecado é você viver naquela dor do medo, ter clareza que você tem ela e não querer sair daquela dor do medo. Eu tenho bloqueios grandíssimos. Vou dar um exemplo de um bloqueio que eu tenho, medo de altura. Por eu ter bloqueio, ter medo de altura, o que eu faço? Eu vou me enfrentando todas as vezes que eu vou em algum lugar que tem algum brinquedo, um parque de diversão, um parque aquático, eu vou nos lugares mais altos, nos brinquedos mais altos, para me enfrentar. E se morrer? Se morrer, morreu. Mas eu sei que eu não vou morrer, porque o medo fala que eu vou morrer. Mas dentro de mim sabe que aqueles brinquedos que tem lá, há segurança neles, várias pessoas brincam nele, né? E eu tô indo lá para me desbloquear. Eu tenho um trabalho na Terra e eu sei que o Criador não vai deixar eu falhar. Eu sei que o Criador não vai deixar eu... Não vai. Não vai. Sabe o que é isso? É a certeza de quem eu sirvo. É a certeza de quem eu sou. E por isso temos de ter certeza quem somos. Temos de ter certeza da nossa identidade. Temos de ter certeza do que fazemos. Para vencer o medo, para vencer o obstáculo da vida. E aí eu, Giovanni, vou lá e passo naquele... Cara, eu tenho uns vídeos gravados, deu num parque aquático, cara. E tava eu e o meu enteado, né? O que acontece? A gente foi lá, quando a gente chegou lá, ele foi nos brinquedos mais altos. E eu tremi na base, é claro. Falei, não, olha, é impossível, não dá não, esse menino. Mas aí eu entendi.
Na hora que eu vi aquilo, eu entendi. Falei, não, isso aqui é a mensagem do universo, cara. Isso aqui é pra mim. É pra me pegar essa parada aqui e meter marcha. É pra me descer aqui com ele. E na hora, o medo, galera, vocês têm que ver, caralho, travei assim, cara. Falei, nossa, não vou conseguir descer assim. Aí eu olhei pra cara dele, ele todo animado, com o olho cheio de esperança, confiando em mim. Aí eu falei assim, não, essa criança acredita em mim, cara. Ele não sabe que eu tenho um bloqueio do medo, não, mas da altura não, mas eu vou ter que enfrentar esse bloqueio agora. E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? O bruxo desceu e desci, já quando eu desci, cada descida que eu descia, eu gritava assim, ó. Eu sou mais forte a cada descida! Descendo um tobogã de água, galera. E a barriga gelava e eu segurando assim, que tem que descer dessa forma aqui assim, e eu descendo assim, eu sou mais forte a cada descida! Eu não tenho medo da altura! E ali eu me diverti uma tarde inteira com ele maravilhosamente bem. Ótima. Incrível. Porque além de eu me divertir com ele, eu me desbloqueei. Além de eu me divertir com ele, eu enfrentei o medo que estava dentro de mim. Além de eu dar a atenção desejada para a criança, eu consegui ainda governar a dor que habitava dentro de mim. Agora imagina, se eu vou num parque de diversão com ele, cara, e eu sou um cara extremamente bloqueado, que eu não tenho nem a clareza do que é o bloqueio. Vocês acham que eu ia conseguir descer o tobogã? Vocês acham que eu iria conseguir descer o tobogã? Nunca, cara. Então é isso que eu quero dizer, cara. Às vezes aparecem oportunidades de emprego para você, grandiosas. Mas existe traumas dentro de você, existe medos dentro de você que impede você alcançar até o serviço. Que impede você alcançar a oportunidade que você quer, cara. A verdadeira essência da vida está dentro da gente. A gente tem que aprender a conhecer essa essência da vida. Porque se não conhecermos a essência da vida, não vamos saber quem somos, nunca. Veio na Terra, trabalhou, construiu casa, teve filho, família, morreu e não soube nem o próprio propósito. Por causa de bloqueios como o medo. Então o medo é um dos grandes traumas que existe dentro da gente que tem que ser curado. Olha só. Eu tenho uma situação, né, de um caso de um passado que vou relatar isso aqui, apesar que eu não gosto de relatar isso, mas hoje eu vou estar trazendo em campo para vocês verem o que é a pessoa se enfrentar, gente. Eu tenho um caso, né, que assassinaram meu pai há muitos anos atrás na minha frente, quando eu tinha 12 anos de idade, né, no bairro onde eu cresci. E aquilo gerou um trauma, cara. Quando eu escuto fogos, alguma coisa assim, ainda tem uns traumas. Mas é porque eu vi meu pai se assassinar na minha frente, entendeu? Os disparos do tiro. Algumas coisas eu curei, como teve ele ser assassinado. Algumas coisas eu trabalhei já, porque hoje eu sou um terapeuta formado. Mas ainda existem alguns gatilhos que me assustam. Por exemplo, se eu estou num lugar e soltam fogos do nada, ou soltam rojão do nada, aquilo me assusta. Porque quando eu era criança, um cara executou meu pai do meu lado. E o que ficou ressoando? Ó, entendeu? Então quando rola o fogo, bum, aquele bum. E se eu não tiver esperança, se eu não souber, aquilo me assusta. E me deixa com medo. Aí eu tenho que ganhar o governo e me controlar. Cara, é até bom falar isso com vocês. Vamos ver aqui dentro de mim. Vamos ver o gatilho agora que causa isso. Olha só, eu Giovanni, vou buscar agora o gatilho na frente de vocês, fazendo assim, ó. Eu fecho os meus olhos, me concentro, né, e busco dentro de mim qual é a dor, né? Por que eu me assusto quando... Eu pergunto pra mim, tá? Qual é a dor que tá causando isso? Por que eu fico assustado quando dispara fogos, essas coisas? Olha, o meu medo vem de ser tiros, tá falando aqui na minha cabeça que o meu medo vem de ser tiros. Pelo fato do meu pai ter sido assassinado do meu lado e eu ter receio que isso aconteça comigo. Olha só, dentro de mim, então, de alguma maneira eu estou vibrando. Então eu vou me perguntar aqui agora, como eu consigo fechar isso? Olha, fazendo um alinhamento, olha o que os meus pensamentos estão dizendo. Gente, você tem que estar alinhado com você mesmo, você poder ter a clareza de ouvir seu pensamento. Eu escuto meu pensamento e ele está me dizendo o que eu tenho que fazer. Olha, eu tenho que fazer um alinhamento comigo mesmo. Olha, como é que é o alinhamento comigo mesmo? Eu, Giovanni da Silva Santos, sou aqui agora a imagem e semelhança de Deus, trazendo toda a luz para mim, retirando todo o medo, todo o trauma, sendo uma pessoa melhor a cada segundo, a cada minuto, a cada instante. E a cada instante eu respiro mais clareza. E a cada minuto eu tenho mais propósito.
E a cada segundo eu tenho mais visão ampla. E a cada momento eu me torno o eu sou. Está feito, está feito, está feito. Como é que eu vou saber se curou, Giovanni? Eu não sei, bruxo, se curou. E agora, bruxo? E agora, Giovanni? Eu só vou saber se curou no campo de batalha. Quando alguém estourar um rojão perto de mim. Eu só vou saber quando eu estiver no campo de batalha. Então você só vai saber se você curou seus traumas. Você só vai saber se você está realmente curado quando você estiver no campo de batalha. Porque lá no campo de batalha você vai se enfrentar. Lá no campo de batalha você vai duelar com você mesmo. Lá você vai entender que o seu maior inimigo é você. Lá você vai ter a clareza de que não existe ninguém tão forte quanto você mesmo. E é esse você mesmo que você tem que vencer. É o seu ego que você tem que governar sobre ele, para que ele não faça com que o medo se torne um combustível de te aprisionar. Um combustível não, digamos melhor, uma âncora, né? Porque o medo se torna uma âncora. Vai travando, vai travando, vai travando. Agora imagina, você tem uma oportunidade de emprego. Você que é mulher, quer trabalhar de aeromoça. Tem a oportunidade de voar alto, mas tem medo de altura. Não dá pra contratar uma pessoa assim. Por que não dá pra contratar uma pessoa assim? Porque ela tem medo. Ela não tá 100%, cara. Não tá. Tem que ser 100%. Quando a pessoa tá 100%, aí sim ela age de maneira clara, porque ela tá enfrentando o medo. Eu namorei uma menina e quando chovia, cara, caía raios e trovões, aquela menina morria de medo. Ela se escondia quase embaixo da cama. Por que ela fazia isso? Por causa do trauma que havia dentro dela. Tem um trauma. Todos nós temos trauma. E qual era o trauma dela? Era o medo. Quando o raio caía, fazia aquele barulho, um trovão, ela se escondia. Aí eu falei assim com ela um dia, assim, olha só, eu tô aqui perto de você e o raio não vai atingir a gente aqui. Tem várias árvores, mostrando pra ela várias possibilidades. Mas mesmo assim, o medo não deixava ela acreditar em mim. Só que naquela época eu não tinha capacidade de curar ela como hoje, né? Hoje eu tenho a capacidade, o entendimento de ver qual é a dor que está dentro de você e você tem o entendimento de conseguir ter a clareza através do momento que você está conversando comigo e tendo esses insights, né? Você vai vendo que você precisa de ter contato com você mesmo. Porque se você não tiver um contato com você mesmo, ninguém vai fazer o contato com você mesmo. Se você não buscar a sua própria melhora, ninguém vai buscar por você. Se você não buscar algo benéfico para você hoje na sua vida, se você não decidir hoje na sua vida mudar, ninguém vai fazer isso por você. Só você pode tomar a atitude. Só você tem que ter a atitude de fazer acontecer, de agir, parar de procrastinar e agir. Pegar o medo pelo gogó e lutar contra o medo. Porque é assim, cara, eu luto contra o medo de verdade. Pô, parece que é loucura, mas não é, cara. Tem que aprender a lutar contra as energias, cara. Porque se não lutar contra o que tá dentro de você, você não vai conseguir sair da onde que você tá. Quer subir o patamar? Quer vencer de verdade? Quer chegar lá em cima no topo? Você sabe quando você mora embaixo, né? Aqui, olha só, gente. Pra quem, desculpa, com todo respeito pra geral da comunidade, que é humilde, que é tropa, família, tamo junto. Mas agora imagina, eu moro aqui na comunidade, num barraquinho de madeira. E do lado da minha comunidade, só um exemplo, tá, gente? Existe um prédio gigantesco. E só mora lá em cima quem tem grandes condições financeiras. Mas todas aquelas pessoas para estar lá em cima, elas passaram por grandes dificuldades. Elas se enfrentaram diariamente. Aí a pessoa que está aqui naquele barraquinho pequenininho, ela fala assim, eu quero viver de boa. Casinhazinha, né? Coisinhazinha fofinha. Barraquinho, rapaz. Tem um fogãozinho de lenha, tô bem, não preciso mais que isso não. Agora aquele cara que tá lá no prédio, o que já entrou no prédio, pode ser que ele esteja ainda aqui, ó, no primeiro andar. Mas a mente dele tá como? Eu vou subir. Eu vou chegar lá em cima. Eu vou vencer o medo. Eu vou vencer o trauma. Eu vou vencer o bloqueio. Eu vou ser feliz e vou fazer as pessoas que caminham comigo felizes. E aí? Ele começa, ó, a subir. Por que ele começou a subir? E você não começou a subir? Porque ele decidiu, porque ele determinou. Porque ele decidiu de verdade enfrentar o medo dele. Jogar por terra de uma vez por todas as dores que estavam dentro dele. Fazer a mudança acontecer. Pô, mas assim, pra mim, mano, olha só, vou te falar logo a real.
Eu sou um cara transparente. Ou você se enfrenta, ou você nem cruza meu caminho. Porque não vale a pena ficar perdendo tempo com pessoas que não querem a mudança. Eu quero hoje que você me siga se você quiser a mudança. Eu quero que você deixe o like, você que quer ser uma pessoa melhor. Você que deseja ser um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, para que eu possa continuar te ajudando. Senão esse vídeo vai passar por você. Você vai passar esse vídeo, você vai ver o conteúdo ou não vai ver o conteúdo e não vai receber a mensagem divina, porque só quem fica até no final descobre todas as chaves que Deus vai transmitir para as pessoas. É igual no culto, gente, você vai no culto, você não sabe o que o pastor vai pregar. Vamos dar exemplo lá que eu sou hoje o pastor. Ô, teta glória, bruxo. Rapaz, varão, olha o mundo, profeta. Com todo respeito aos meus amigos pastores, que sabem que eu amo vocês de verdade. E aí, vamos lá. Digamos que hoje eu estou no culto, vamos dizer uma palavra de Deus aqui que eu vou abrir aqui, gente. Não tem Bíblia na mão. A Bíblia está aonde? Aqui dentro, ó. Na alma. Tem que estar aqui, ó. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Será que você tem feito da palavra do Senhor lâmpada para os seus pés? Será que você tem vivido segundo os sinais que Deus te manda? Rapaz, o que é sinais? Rapaz, eu não vejo. Cara, você está sentindo medo, cara, de agir na sua vida. Isso é um grande sinal que o medo te impede de ser quem você é. Então aprenda a enfrentar o medo, aprenda a liberar essas energias, aprenda a estar sobre o governo de tudo. Como que eu vou fazer isso, cara? Eu não sei nem o que você está falando, eu não tenho nem noção ainda. Giovanni, eu sei que você fala do medo, eu sei que eu tenho medo, mas eu não sei como curar. Me segue. Entra na minha comunidade. O link vai estar aí embaixo aí para você poder estar entrando na comunidade da Tropa do Bruxo. E lá eu vou estar te mostrando como você elimina o medo, como você libera essas energias densas, como você se torna uma nova pessoa todos os dias. Como, Giovanni? Como bruxão se enfrentando. É isso. A chave é essa. Porra, minha tropa, pegou a visão? Se enfrenta, pô. Tem que se enfrentar, né? Nós ensinamos se enfrentar, cara, não vai dar ROI, não vai ter retorno. Vai estar perdendo tempo, cara, vai estar vivendo procrastinando, vai ter a mesma vida de sempre, de trabalhar. Cara, olha só. A pessoa trabalha, vai pra casa cansada. Chega cansada, mano. Tem que arrumar casa, tem que fazer rango, tomar um banho, dormir, acordar e trabalhar de novo. Ela não tem paz. Ah tá, ela tem paz. Sabe qual é o momento de paz dela? Quando ela pega essas dores todas que eu estou te falando e pega o pouquinho que ela recebe, em vez de evoluir, em vez de ser uma pessoa melhor, ela pega e afunda das dores. Isso aqui é... Deixa eu botar aqui pertinho pra você ver, ó. Brasil. Isso é Brasil, pô. Isso é Brasil, pô. Isso é Brasil, pô. Verdade que eu trago pra você daqui, ó. Da minha terra. Da minha origem, da minha raiz, do Brasil. Cara, você tem que ser melhor pra você mesmo. Sua esposa não aguenta mais ver você sofrendo. Sua família não aguenta mais ver você desse jeito. E você não decidiu ainda mudar de vida. Ah, não dá porque eu... Não é só isso os bloqueios que eu tenho vários outros bloqueios. Chama, paizinho, que o paizinho tá aqui pra te ajudar, meu pitch. E olha, eu vou falar pra você que 90% das pessoas que conhecem o meu trabalho e que passam a ter instruções comigo, elas se tornam pessoas elevadas, se tornam pessoas alinhadas com o universo. E para você se tornar uma pessoa alinhada, você tem que se entregar, você tem que passar por alguns processos de evolução. E dependendo do processo de evolução, ele pode ser leve. Dependendo do processo de evolução, ele é rápido. Dependendo do processo de evolução, ele é demorado. Dependendo do processo de evolução, ele é dolorido. Mas por que ele é dolorido? Por que ele é demorado? Né? Porque ele é demorado, porque ele é dolorido? Porque acreditamos que tem que ser difícil. Acreditamos que tem que ser assim. Vem a crença. E aí, nessa crença, tá lá o medo do novo. O medo tá lá de novo. Aonde? Quem tá lá? O medo. Por que o medo tá lá? Porque você tem medo do novo. Você tem medo de conhecer novos lugares. Você tem medo de novas frequências. Você tem medo de se desbloquear para novas possibilidades. Então existe lá, através da crença, o medo. O medo tá em vários padrões de comportamento de pessoas. Então devemos enfrentar ele
de verdade. Como? Fugindo? Não. Falei pra você fugir não, pô. Falei pra você se enfrentar, cara. Falei pra você estar diante de você mesmo como um grande guerreiro e lutar contra a energia do medo que vem fazendo você parar de lutar. Ah, não aguento mais, é por isso que eu cheguei. Não aguenta mais, é por isso que eu tô aqui. Tenho instruções, tenho técnicas que dão certo, técnicas que vai fazer você realmente andar pra frente. Não é papapá, mimimi, não, pororó, não, não é 7-1 não. É técnicas que mudam verdadeiramente. Existe arquétipos dentro das pessoas que têm que ser ativados. As pessoas usam esses arquétipos para evoluir, outros usam para prosperar e outros nem sabem que tem. Não sabem nem que existe isso, não sabem nem do que eu estou falando. Por quê? Por qual motivo? Porque não buscou conhecimento, mas perdeu tempo ali olhando o celular em conteúdos improdutivos. Estava na frente da TV, aprisionado no loop da Matrix, assistindo mais uma vez a novela, vendo mais uma vez o jornal, vendo mais uma vez as notícias ruins, alimentando o medo, retroalimentando o medo. Né? Sai pra rua, vai encontrar com pessoas, são somente pessoas que têm medo. Você é a sexta pessoa. Se você anda com 5, a sexta é você, certo? Então, se você anda com 5 pessoas medrosas, você é a sexta pessoa medrosa. Se você anda com 5 corajosos, você é o sexto corajoso. Se você anda com 5 pessoas que procrastinam, você é a sexta pessoa. Então, você sempre é a sexta pessoa que cola com aquelas. Quem são as 5 pessoas que você convive? Deixa aí pra mim aí, nos comentários aí, quem são as 5 pessoas que você convive? Se elas procrastinam, se elas têm medo ou se elas são guerreiras, se elas querem evoluir, se elas estão sempre no adiante, se elas estão sempre na frente. Vale a pena você querer, vale a pena você lutar, vale a pena você ir em busca daquilo, porque tá dentro de você. Ah, eu não tenho. Tem. Ups. Primeiro estado é a negação. Falou que não tem, tem. Fases da vida. Olha lá meu canal no Kawaii que vocês vão ver lá. Eu deixei lá o vídeo sobre as 4 fases da vida. Né? Não vou estar comentando hoje porque o assunto aqui é sobre o medo que habita dentro de nós. Qual é o seu medo, Giovanni? Eu descobri o medo hoje, ó. Eu peguei lá o trauma dos fogos, enfrentei ele, viu? Fiz ao vivaça na frente de vocês. É assim que eu faço todos os dias. E tem dores que eu tenho que eu choro. Tem dores que eu tenho que eu bato a cabeça na parede 3 vezes, cara. Eu quebro a cabeça, quero dizer pra vocês, essa é a verdade, tá? Mas chego a bater às vezes literalmente a cabeça na parede por causa dessas dores também, bloqueios, né? Assim, porque não encontro a solução, mas até que uma hora eu viro a chave, descubro qual é a chave para aquele bloqueio e venho, deixo o conteúdo para vocês. Por quê? Você só sai do medo quando você determina. Você só sai do medo quando você realmente fala assim, não, já chega, eu não aceito mais isso pra mim. Agora eu quero ser uma pessoa melhor pra mim mesmo. Agora eu quero ser uma pessoa melhor pra minha família. Aí você determinou. Bum, aí ali o medo já não tem tanto poder sobre você. Aí você vai buscar a cura. Eu sou a cura pra você. Eu sou o sim que você precisa. Me chama no grupo, me chama no PV e a gente vai começar a se alinhar. A gente vai começar a transmitir mensagem um pro outro. Na comunidade do bruxo é bom porque você recebe os conteúdos e você tem clareza do que você tem que agir, cara. E só não evolui quem não age. E só não age quem não quer. É simplesmente assim. Você vai sentindo as energias vindo, vai sentindo a prosperidade chegando, você vai sentindo que as mudanças vão ocorrendo, porque você vai lutando todos os dias por essa mudança. Você vai determinando alcançar de verdade algo novo para você. Porque se você não determina de verdade algo novo dentro de você, o que acontece? Alguém me responde nos comentários o que acontece se você não determinar algo novo dentro de você. Eu não vou dizer, eu vou seguir adiante. Determine algo novo dentro de você. Eu vou determinar algo novo dentro de mim hoje. Vamos ver algo novo pra mim hoje que eu não fiz ainda. Correr já é normal, então não é novo. Eu corro todos os dias, gente. Olha, todos os dias eu pratico exercício físico, resistência, manter a saúde bem, né? Deixa eu ver, então não é correr. Algo novo. Show, eu quero mergulhar. Eu nunca mergulhei na vida. Se mergulhei assim, mas igual nadando, assim, eu quero mergulhar mesmo profissionalmente e quero fazer uma gravação de como é que foi. E depois eu mostro pra vocês em um outro vídeo como é que foi a experiência de mergulhar. Por que eu vou mergulhar? Eu tenho medo da água da praia, eu tenho medo da água do rio, porque eu não consigo ver o que está embaixo da água.
Então eu tenho um receio de um peixe vir, de um tubarão vir, alguma coisa vir me bocanhar. E antes que isso aconteça futuramente, eu vou enfrentar esse medo. Eu vou enfrentar esse medo. Caraca, tá vendo? Rastrear um novo é bom, cara. Porque você coloca um objetivo, você já sabe que tem um bloqueio ali, você sabe que você tem um bloqueio com aquilo e você consegue resolver. É isso é ter clareza, é isso que você tem que determinar na sua vida. Coisas novas todos os dias coisas novas. Todos os dias ser melhor para você. Porque você sendo melhor para você, você alcança o melhor para as pessoas ao seu redor. Você tendo a força e a clareza de se conectar com o Criador, você está ampliado com os seres de luz, com os anjos, com os arcanjos, com as hierarquias divinas, com os povos das estrelas, com os caboclos da mata, com a floresta encantada, seja lá com quem você acredita, com os orixás, com os exus, com as pombagiras, mas você tem que fazer o seu alinhamento para que você governe sobre esse medo. E essas entidades, esses espíritos, esses seres que eu acabei de falar, eles começam a te guiar, te mostrando um caminho maravilhoso ao qual você pode fazer a sua jornada da vida. E é esse o ensinamento de hoje. É esse o carinho, é esse o amor. E você já transbordou na vida de alguém hoje? Já falou de verdade para alguém que você ama? Já conversou com seu companheiro e falou o medo que você sente de perder ele, de perder ela? E já tentou resolver isso? Vocês dois já tentou se alinhar? E você que é filho, já chegou na mamãe, já chegou no papai, já falou o que você sente, o medo? Já falou o que você sente? Já falou as suas dores? Já falou seus traumas? Gente, a maioria dos filhos sofrem bullying na escola. Nossa senhora, escola é um lugar que as crianças sofrem bullying. As crianças já vêm traumatizadas já da escola, já saem de casa, já basta os problemas que os pais têm pessoal e interno, né, as dores. Aí a criança vai para a escola, a criança já vem da escola daquele jeito. Filhinho, conversa com o papai e com a mamãe, porque papai e a mamãe está aí apto para te ouvir. Eles te amam de verdade. Então você, pai e mãe, busque conversar mais com seus filhos e entender quais são as dores que habitam dentro deles. Porque se vocês não buscar conhecer seus filhos, eles crescem totalmente bloqueados. Aí um dia o seu filho vai fazer uma entrevista de emprego, o seu filho vai fazer alguma coisa, ele travou por causa de um medo, de alguma coisa do passado. Ou ele tem uma oportunidade maravilhosa de desfrutar sobre este mundo e viajar o país, o mundo, e ele não consegue por causa do bloqueio de ficar pertinho do papai e da mamãe. E as oportunidades da vida vão passando, as pessoas vão envelhecendo, vão ficando estagnadas naquele loop, naquele véu de ilusão, sem alcançar o que eles realmente precisam alcançar, que é a vitória. E qual é a vitória? Vencer o medo, vencer o bloqueio que está dentro da pessoa. Ah, mas meu filho é nota 10, ele não tem medo de nada não. Mamãe, papai, olha bem a criança. Não com os dois olhares físicos de terreno. Mas fala assim, ó, ora a Deus assim, ó. Criador, eu não sei o que o bruxo está falando. Mas já que ele vê e eu não vejo, mostra-me com os olhos espirituais o que esse rapaz está querendo me ensinar. Porque eu te garanto, todos nós temos bloqueios, todos nós temos dores. Temos de curar as dores, temos de enfrentar. Temos de nos desbloquear todos os dias. Estar aqui transmitindo a mensagem, falando para vocês sobre as minhas dores, sobre os traumas do meu passado, isso é se enfrentar. Isso é falar sobre bloqueios. Isso é dizer e mostrar na prática para vocês que as pessoas têm dores e traumas que aprisionam elas. Então você não pode permitir que o trauma alcance o seu filho. E se alcançou a sua criança, se alcançou você, se alcançou o seu irmão, se alcançou a sua mãe, se alcançou a sua tia, eu tô aqui. Existe uma equipe preparada, especializada para te atender, pronto para te ajudar, pronto para te servir. Porque maior é o que serve e eu estou aqui para te servir. Estou aqui para te ajudar no que você precisar. Porque se você precisa de ajuda numa cura emocional, eu tô ali. Se você precisa de uma ajuda de uma cura física, eu também posso te ajudar. Então a gente tem vários aspectos de cura. Podemos te curar espiritualmente também, se você precisar de cura. Estamos ali para te servir. Ou seja, não existe desculpa para não evoluir, não existe desculpa para não se enfrentar, não existe desculpa para não querer ser o melhor para a sua família, para você e para aqueles que te amam. E em cada passo a passo da vida, você vai aprendendo a desfrutar de cada momento, e aí você vai vendo que o medo que te atingia antes não te atinge mais, e aquele outro medo já não te atinge mais, já não tem mais força por você, porque você foi tendo clareza, você foi tendo força, você foi se enfrentando. E não é assim, gente, do dia pra noite que as coisas acontecem assim, que você vai eliminar de vez.
algumas coisas você elimina sim, várias coisas você elimina durante o dia, vários bloqueios você vai tirando durante o dia, mas existem bloqueios que existem dores que tá tão aprofundadas que você demora dias para resolver ela. Não, mas como assim? Então isso quer dizer que o tratamento, que o atendimento demora dias e tal? Não, quero dizer que você, depende de você, da sua velocidade, do tempo que você quer para ser curado, o tempo que você quer para caminhar, o tempo que você quer para chegar lá, é você que faz tudo isso acontecer, sendo rápido ou sendo lento. E aí? Vai ficar nessa aí? O pai tá aqui, ó, deixando a mensagem do dia para vocês. Essa é a minha mensagem do dia de gratidão, né? Porque agora, antes de, né, finalizar, eu vou deixar para vocês algumas coisas maravilhosas, como me conhecer. Cara, quando eu despertei, eu não sabia, cara, que existiam esses bloqueios, não. Não sabia, não. Eu achava que... E a pessoa que me falava dos bloqueios, eu falava assim, rapaz, eu não tenho bloqueio nenhum, não. Cara, eu batia, cara, o pé. E depois eu assisti fiz um curso de cura emocional, né? Inteligência emocional, o curso que eu fiz. E nesse curso de inteligência emocional, ó, no curso de inteligência emocional, lá eu aprendi o que eram os bloqueios. Ó, lá eu aprendi o que era os traumas. E aí eu fui entendendo, falei, então se eu ajo assim é por causa disso, disso, disso. Então se eu faço isso é por causa disso, disso, disso. Então se eu faço isso é por causa disso, disso, disso. Então se eu faço isso é por causa disso, disso, disso. Então se eu faço isso é por causa disso, disso, disso. Então quando você toma atitudes que machucam outras pessoas, quando você toma a atitude de se afastar de outras pessoas, você pode saber, existe um bloqueio dentro de você, existe um medo dentro de você e você tem que curar. Vai ficar estagnado, vai ficar esperando, vai tomar uma atitude. Tem que tomar atitude. Não dá. O filho não aguenta mais, a mãe não aguenta mais, o esposo não aguenta mais, a irmã não aguenta mais, a vovó não aguenta mais. Então, tem que ser curado aquele trauma para você se tornar uma pessoa melhor para as pessoas que estão em volta do seu círculo. Vamos dar um exemplo que aqui estava esse círculozinho aqui. Aí você é o centro do círculozinho, meio que no centrozinho é você, tá? Imagina que você está no centrozinho. E aí o que acontece? Se você está ali no centro, o que está envolto é o que você emana. Se você está emanando a energia do amor, vai se espalhar amor. Se você está emanando o ódio, as pessoas ao redor de você vão começar a ter ódio. Se você está emanando a alegria, as pessoas em volta de você ficam alegres. Já percebeu quando você chega no ambiente, as pessoas tudo te olham, a sua presença se destaca? Porque você é iluminado, você é um ser de luz, você está em estado de evolução, você está desperto e tal. Mas já percebeu que tem momentos e situações que você chega, que você sente que as pessoas não querem nem sua energia ali? É porque naquele exato momento você não está sendo um ser iluminado, você está numa densidade, numa baixa frequência. Quando eu quero dizer que você está na baixa frequência, gente, eu não quero dizer que você é uma pessoa ruim, mas naquele momento você está sendo uma pessoa ruim para você mesmo. Você está se permitindo se corroer com a dor que está dentro de você, que você não quer tirar. E pior de tudo, quando a gente cai na baixa frequência, a dor que vem, que fica correndo. Vamos dar um exemplo, a raiva. A pessoa quer ficar presa naquele loop da raiva. E ela não quer sair do loop da raiva. Ela não quer aceitar a mudança. Ela não quer sair daquele loop ilusório. Ela fica ali naquele loop da raiva. Até ela entender que aquela raiva é uma energia externa por causa de uma dor que habita dentro dela, ela fica naquele loop. Quando ela compreende, ela consegue sair daquele loop ilusório. Quando ela não compreende, baby, fica aprisionado. E agora, mestre dos magos, não minta mais para os seus jovenzinhos. Seja como um bruxo aqui. Seja um mago em expansão. Seja um líder de verdade. Auxilie as pessoas e mostre a ela que existe dores dentro dela. Seja você governante da sua igreja. Seja você governante da sua casa. Mas governe com a verdade que habita dentro de você, a verdade que Deus colocou dentro de você. Ajude as pessoas a se restaurarem. Porque se você não ajudar, as pedras falarão para elas. Se você não falar, os animais dos campos falarão para elas. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte, falando para vocês que vocês precisam segurar, meu irmão. Que o dia de vocês seja iluminado. Que a luz do grande Espírito esteja sobre vocês. Muita luz para todos vocês que me acompanharam até aqui. Muita luz para vocês que vão ver esse vídeo e que vão se identificar. Muita luz para vocês que vão me seguir a partir desse momento. Muita luz para vocês que começam a se libertar neste trabalho espiritual. Essa sessão maravilhosa de ensinamento está encerrada
Eu agradeço a todos vocês que se fizeram presente, eu agradeço a todos que curtiram, eu agradeço a todos que assistiram, eu agradeço a quem não gostou do vídeo e eu agradeço de qualquer maneira. Então, por isso, eu agradeço de todas as maneiras. Sejam bem-vindos à comunidade da Tropa do Bruxo e assim é, Jai Arro!